Ela, que é do povo potiguara, lá do Ceará, pedagoga, doutora em educação, pesquisadora e gestora pública. Atualmente, ela é diretora da Flaxo Brasil e uma das maiores guerreiras da nossa educação escolar indígena. Seja muito bem-vinda à nossa Rádio Nacional dos Povos, Rita Potiguara. Seja bem-vinda, Rita. Fica à vontade para se apresentar. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Rita Potiguara, atualmente, além de diretora da Flaxo aqui no Brasil, né, que é um organismo internacional com atuação em 13 países da América Latina. Também sou uma das coordenadoras do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. E o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena tem desempenhado um papel fundamental na construção desse sonho de universidade indígena. Então, é uma alegria estar aqui com vocês para que a gente possa conversar, né, trocar conhecimentos e aprendizagens sobre o que significa essa universidade, né, e o que ela vai, de fato, impactar nos nossos sonhos, nos nossos futuros. Muito obrigado, Rita. A gente sabe dessa sua caminhada, né, de muitos anos, de muita luta também, e gostaria muito que você explicasse para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui agora, né, o que muda, na verdade, com a criação da Unind, né? É uma faculdade só para a gente ou é um jeito novo de aprender? A faculdade federal, né, indígena, olha só, né, a primeira universidade que, como nós chamamos, é uma instituição própria, né? Nós, povos indígenas, né, desde a Convenção 169, que lá está muito claro, orientando que nós, povos indígenas, temos autonomia para criar as nossas próprias instituições. E para que é a criação dessas nossas próprias instituições? É onde a gente possa exercer a nossa autonomia, a nossa autodeterminação. E, no caso da educação, né, como a gente já vem de uma caminhada de construção de escolas indígenas, né, que são gestadas pelos professores indígenas, que acontecem nos territórios indígenas, com estudantes indígenas, o que não afasta, em momento algum, da responsabilidade, das competências do poder público em assegurar essas nossas instituições próprias. Assim também será com a Universidade Indígena. A Universidade Indígena, nós, povos indígenas, estaremos no centro da gestão, da docência e da aprendizagem, né, nesses âmbitos todos. O que ela vai mudar para a gente? Não é? Nós temos aí um crescimento da presença indígena na educação superior. Quando a gente olha lá o início, né, dessa caminhada de inserção dos povos indígenas de forma mais massiva na educação superior, a gente tinha ali, no começo dos anos 90, final dos anos 80, um número muito reduzido de estudantes indígenas, né? E que a gente acessava a universidade através dos nossos esforços pessoais, das nossas famílias, em que a gente tinha que deixar os nossos territórios para nos deslocar para os grandes centros. E aí, a partir das políticas de ações afirmativas, essa nossa presença foi aumentando, né? Hoje a gente já tem um número bastante significativo de estudantes indígenas na educação superior, são em torno de 60.000 estudantes, né? Claro que a gente precisa avançar demais nas condições de permanência desses estudantes, mas tudo isso foi fazendo com que essa nossa caminhada, essa nossa luta chegasse a que a gente também quisesse estar na educação superior, mas agora, dessa vez, né, dentro de uma instituição própria, com o ensino que a gente faça a real articulação entre os nossos saberes e os nossos territórios, né? É uma universidade que será majoritariamente para indígenas, mas também terá uma oportunidade de formação para os não indígenas, já pensando aí na Lei 11.645, né, que é trabalhar a história e a cultura dos povos indígenas, e isso a gente acha que é importante para todos os funcionários de qualquer área do conhecimento, para todas as pessoas, mesmo que não estejam empregadas ou sejam estudantes, elas precisam ter conhecimento, né, de quem somos, onde estamos, como vivemos e que, de fato, quais são as contribuições que nós temos para todo mundo, né? Não é só para nós, para os nossos territórios, para as nossas comunidades. Nós, povos indígenas, a gente tem uma relação de vida, né, também com o que nos cerca, né? Então, é importante que a Universidade Indígena também trabalhe esse outro aspecto, não é? O que ela vai mudar na nossa vida, né? Vai mudar que é uma experiência em que a gente vai
ter a oportunidade de exercer esse nosso protagonismo, né? Esse nosso protagonismo, uma vez que nós já avançamos bastante, né, nessa nossa entrada na educação superior. Nós temos um número grande de indígenas, né, que já são doutores, pós-doutores, né, que já ingressaram na pós-graduação e já estão habilitados também a ensinar, né? Por que não? Então, vão exercer o ensino, a pesquisa dentro dessa instituição que é nossa, né? Uma instituição que vem para contribuir com a sustentabilidade dos nossos territórios. Gerida por nós, né? É muito importante que a gente também vai conseguir não somente ter um projetinho aqui, um projetinho ali, na universidade aqui, mas uma universidade indígena muda todo o processo da autonomia dos povos indígenas em relação à educação, né? Lá no meu estado, no Amazonas, tem escolas indígenas dentro das aldeias, né? Sim. E é uma educação diferenciada, né? Já vem se construindo, né? E é uma luta do movimento indígena, principalmente os parentes, como a senhora, que estão bem dentro da pauta da educação, né? E essa comissão, ela já está no Senado, né? Ela já passou pelo Congresso, com a relatoria do senador Eduardo Braga, que também é um senador do Amazonas, e o que a gente quer é a aprovação, né? E vai ser uma vitória gigante para o movimento indígena, né? Como foi a articulação do FENEI e dos movimentos para chegar a esse texto final? Então, nós indígenas, a gente, desde 2012, que nós instituímos, dentro do próprio Ministério da Educação, um grupo de trabalho para pensar numa universidade indígena. Daí, de 2012, né, quando nós chegamos na primeira Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015, nós apresentamos a proposta já de consolidar uma rede de instituições que já trabalham com a questão indígena, como, por exemplo, a gente já tem muitas universidades, como a Universidade Federal da Grande Dourados, que tem uma faculdade de educação, né, uma faculdade intercultural. O Instituto Isiquirã, lá em Roraima, na Universidade Federal. Então, dentro dessas nossas universidades, já tem experiências de lugares específicos para a formação de indígenas. E, de 2015 para cá, a gente avançou bastante, já está na hora, então, da gente ter a nossa própria universidade, né? Esse processo todo, essa caminhada toda foi muito importante, mas a gente vai agora batalhar de fato, mais uma vez, trazer para a agenda pública, né, e aí tanto do Ministério da Educação como para o Ministério dos Povos Indígenas, né, que é uma agenda importante para um ministério que nasce, né, já se constituindo ali na construção de políticas especificamente para nós indígenas. Foi uma agenda que foi abraçada por esses dois ministérios, junto com a FUNAI, e nós, movimento indígena, né, nós tivemos desde as primeiras negociações, né? Então, o protagonismo é nosso na elaboração do projeto de lei, na elaboração dos seminários de consulta. Nós realizamos 20 poucos seminários de consulta em todo o Brasil, né? Ouvindo um número significativo de povos e comunidades em que ali tiveram a oportunidade de dizer como é que estava a situação da educação superior, né, dos indígenas daquelas comunidades, que sonhos eles queriam que fossem realizados com essa universidade, que tipo de universidade. Então, a partir dessa escuta, nós elaboramos os documentos que a gente chama de referência, né, que foram esses documentos que resultaram na mensagem que saiu do MEC para o Executivo, aliás, para o Legislativo, né, que foi para a Câmara dos Deputados. Tivemos ali o nosso projeto sendo relatado e foi aprovado, né, por força da nossa deputada Célia Chacriabá. Por isso é importante, né? Por isso é importante a gente ocupar vários lugares de poder, né, nessa nossa instituição. E aí nós de lá, né, com essa nossa aprovação, a gente caminhou com ele para o Senado. É importante dizer que o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, estamos, desde o momento da constituição do GT, em permanente vigília, a gente está se revezando com indígenas de todo o país, aqui, ocupando o MEC, ocupando o Congresso e acompanhando essas discussões, né, o que nós estamos chamando de vigília para aprovação da universidade. E, como já foi aprovado no Senado, na Comissão de Educação, o próximo passo agora é que ele vá para a plenária. A gente está com expectativa muito forte de que, na próxima semana, a gente já tenha esse projeto consolidado já no Legislativo e a gente vai comemorar. Tem muito a comemorar. Olha aí, pessoal, sonho sendo realizado, viu? Mandem sua pergunta aqui para a Rádio Nacional dos Povos, para a professora.
Ah, já encaminharam, eu estava aqui, inclusive, olhando aqui, ó. Sim, a gente está acompanhando um pouquinho de cada coisa aqui já. Eu acho que eu vou até perguntar, na verdade, não no contexto somente de universidade, mas também de escolas, que os professores têm muitas dúvidas, né? Como abordar o tema, né, sobre povos indígenas nas escolas, isso desde do ensino fundamental, enfim, vai para o ensino médio, até no prezinho, né? Muitas crianças são muito curiosas, assim, já tive a oportunidade de palestrar dentro de algumas salas de aula, inclusive para crianças também, e é muito interessante a forma que eles pensam hoje em dia, né? E as possibilidades que temos também de abordar os nossos temas da nossa luta, nossas causas e das nossas culturas e da diversidade, né? Exatamente, não é? Nós temos nessa nossa trajetória de movimento indígena também este sonho de vermos as nossas histórias, as nossas culturas, as nossas línguas sendo representadas, sendo faladas, né? Estando presente nos livros didáticos, nas formas cotidianas de relacionamento, porque na escola, a escola não é só aquele conteúdo que está no livro, ela é também ali relação, né? Desde a entrada do estudante, que tem ali uma relação com quem está na portaria, né? Com professores, com gestores, a gente tem o sonho de que a gente seja tratado com respeito, não é? Com reconhecimento, pela nossa história, pela nossa contribuição, não só no passado, que nós demos para a constituição da nossa sociedade brasileira, mas pelo presente e pelo futuro. Não é? Nós somos sociedades do presente e somos sociedades do futuro. Portanto, esse tema, né, de como abordar a história e a cultura dos povos indígenas nas escolas de educação básica é um tema que desperta bastante interesse, mas também preocupação. Às vezes, os professores não sabem que tipo de material recolher, para poder se informar, não é? Então, é necessário que tenha formação para esses professores, que os gestores das políticas públicas tenham isso como uma prioridade e, de fato, coloque nas diretrizes das suas secretarias de educação, coloque recurso, né? Porque a gente sabe que não basta estar só na lei, precisa ter recurso ali para que a política, de fato, ela deixe de ser uma letra morta, né? Letra morta é aquele que está só no papel e que ninguém dá vida, e a gente quer que tenha vida esse nosso currículo intercultural. E o currículo intercultural, é importante a gente reafirmar que ele não é benefício só para nós povos indígenas, para as populações negras, que também têm que ter, né, as suas histórias, as suas culturas reconhecidas, né, e valorizadas dentro dos currículos escolares. Ela é importante para todas as pessoas, porque quando a gente priva as pessoas de terem acesso a esses conhecimentos plurais, a essas outras histórias, a essas outras cosmologias, né, compreensão do mundo, a gente vai estar tirando um direito também das pessoas que não são indígenas, que não são negras. Então, a história e a cultura dos povos indígenas, ela é benéfica para todo mundo. Ela faz parte daquilo que nós chamamos de bem viver, que o projeto de bem viver não é só para nós povos indígenas ou quilombolas, outros povos de comunidade tradicionais vivermos bem. A gente precisa que todas as pessoas estejam incluídas nesse bem viver. Isso é muito importante, né? Eu só estava escutando aqui e tendo várias perguntas, enfim, também. Porque é exatamente isso, a gente se depara, por exemplo, eu venho de uma formação de uma escola municipal indígena e estadual indígena, só não me formei em uma universidade porque a gente está sonhando com isso, mas o nosso filho ele já vai ter essa oportunidade através dessa luta, através de todo esse movimento, né? E de toda essa importância. Então, assim, é exatamente aquilo que a gente vem falando. A nossa luta não é só pra gente, né? A luta dos povos indígenas, exatamente. A luta dos movimentos sociais, a luta das comunidades tradicionais não é uma luta pra gente, é uma luta para os outros, para os nossos futuros, para os nossos filhos, para os nossos netos. E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas acham até chato a gente ficar repetindo isso, mas porque precisa ser repetido, porque isso não vem do pensamento colonizador de ter algo só para si, de querer tomar conta, de querer ter aquilo como poder, mas vem do pensamento coletivo de uma comunidade, de uma tradição ou de várias tradições, no qual a gente pensa para o nosso futuro, né? A gente pensa para a proteção e não somente para poder obter aquilo somente para nós. Então, assim, e respeito também, né? A nossa respeito. Cultura, a nossa língua, a nossa identidade, né? Muito Porque respeito. quando eu entrei na universidade, por mais que eu tenha entrado pela política de cotas, é uma universidade não indígena, não foi uma universidade pensada
para acolher a minha Sim. identidade, acolher a minha língua, acolher o meu povo e acolher a educação que eu tive antes de chegar lá. E é muito difícil. Se já foi difícil para mim, também pode ter sido difícil para muitos acadêmicos indígenas que acabam desistindo do curso. Sim, ao com longo certeza. da graduação, que tem a língua portuguesa como segunda língua, né? A dificuldade linguística que a gente tem e o preconceito. Por E o mais que a preconceito. gente estude numa universidade pública, vocês acham que não tem preconceito? Tem muito certeza. preconceito nas universidades públicas do Brasil. As pessoas têm preconceito. Desculpa, professora. As pessoas têm preconceito contra a cota, né? Exato. Mas Eu ia fazer cota não é referência esmola, cota é justamente à reparação cota. histórica, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso também. As pessoas têm que ter essa compreensão. E do momento que a senhora fala... Desculpa, tá chamando de senhora. Não sei se senhora. você... É porque é uma questão já de família também. Então, assim, no momento que a senhora fala que precisa ter isso de uma forma que seja transformada em lei dentro das escolas, enfim, que tenha esse recurso necessário para fazer isso acontecer, porque é das escolas que sai todo o conhecimento para o nosso futuro também. Então, assim, a partir desse momento que a gente consiga trazer esses ensinamentos para as criancinhas, no qual vai crescer aprendendo sobre mais, porque eu já vi muito falar sobre história do Brasil, dentro das escolas, mas a história do Brasil que é passado muitas das vezes dentro das escolas é aquilo que está no livro que já tem muitos e muitos anos desatualizados. Isso chegava para a nossa escola, para a escola indígena no qual foi formado, só que a gente não utilizava muitas das vezes esse livro, esse material do livro, porque tínhamos a nossa comunidade, temos os nossos anciões para poder falar para a gente a verdadeira história, sem precisar estar consultando um livro que muitas das vezes não consultou nem a gente para poder estar ali, né? E é um livro que traz, quando traz, né, é a imagem de nós povos indígenas como do passado, Exatamente. como se a gente não existisse mais, como só destacando características, como a gente chama, folclorizadas, né, de quem somos, né, nós povos indígenas, né, não traz que somos povos do presente e povos do futuro, né? Somos da contemporaneidade, embora a gente esteja muito fortemente articulado com nossas tradições, né, com nossa ancestralidade, mas a gente está aqui circulando nesse presente. É importante que esse presente saiba da nossa existência, saiba da nossa história, saiba das nossas culturas, para o bem de todos. Exatamente. Olha, vamos voltar aqui, deixa eu voltar para o meu roteiro, para minhas perguntas. A conversa está muito boa. A gente vai... A gente vive, né? Sim, No dia a dia, a gente fala de várias camadas. Sim, aqui. A gente já com falou sobre certeza. educação infantil, sobre o ensino fundamental, Ensino ensino superior. médio, universidade, superior, políticas voltadas para a educação, e que a gente precisa abordar mais aqui, né? Com certeza. No nosso programa. Não, mas é isso. Mas a pergunta é exatamente dando continuidade à nossa Unind, né? Para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre o projeto, né? Ele fala sobre ser multicêntrica, né? Ou seja, a gente vai chegar na ponta, mas vai chegar também nos territórios, ou vamos precisar viajar para longe para poder estar estudando, né? Não, a nossa ideia é que, para começar, né, porque a gente tem que partir de algum ponto, a gente vai começar com uma sede aqui em Brasília, por ser central, por ser próximo, né, dos órgãos de governança da educação, como o Ministério da Educação, o MPI, que é parceiro nessa empreitada, a própria FUNAI, e outros órgãos que são ali responsáveis pela manutenção das universidades, né? Então, a Unind, como nós chamamos, né, a nossa universidade indígena, ela precisa estar muito próxima desse centro de poder. E outra, porque também, como a gente observa aqui, a própria história da UNB, com a sua política de acesso aos indígenas, não é? A gente vê que tem um grande número de estudantes indígenas que chegam à UNB, mas que não conseguem permanecer, né? Até passa no vestibular, mas não consegue ficar por conta das condições de permanência que não são boas, né? É porque não se ampliou ainda essa política de permanência. E a nossa ideia é que a universidade indígena também ela acolha e acolha bem esses estudantes indígenas. A partir dessa experiência aqui, que nós vamos fazer localizada, centralizada aqui em Brasília, embora com relações muito fortes com essas outras universidades que já têm, né, experiências e lugares específicos para a formação de indígenas, nós vamos também manter uma forte articulação e programas de formação e de pesquisa e de extensão nessas universidades, né? Então, a gente já tem uma atuação articulada com essas outras instituições de educação superior e também vamos avançar no sentido de construir, que aí é o terceiro passo, construir
campings, né? Por isso que ela é multicêntrica, né? Sim. Multicamp, campos nas 5 regiões do nosso país, né? Então, a nossa ideia é que a Universidade Indígena chegue cada vez mais próximo dos territórios indígenas. Quem sabe uma universidade que tem um campi em terras indígenas, que é esse o nosso sonho, incrível, né? não é? Sim, Porque muito. muitos indígenas, muitos parentes, pelo menos no meu povo, né? Nas aldeias, às vezes, a gente só tem até o ensino médio, aí para cursar a universidade tem que ir para Manaus, tem que ir para os grandes centros urbanos, né? Porque mesmo sendo na pra cá, região né? norte, é longe, né? Porque veja as grandes distâncias que tem ali. Só olhando para o Amazonas, a gente vê da dificuldade que é. A gente tem um documentário, que são os Caminhos de Amália, que mostra o tanto de tempo que ela gasta para chegar para uma formação de licenciatura intercultural na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas. Gente, é tempo. Ela anda a pé, de barco, ela faz uns 9 dias para ir, 14 para voltar, uma coisa assim. É muito tempo. Eu acho que eu já assisti esse documentário Sim. na graduação, né? Na UEA. A gente tinha um projeto de extensão que era voltado para acadêmicos indígenas, que era o Tecendo Diálogos Interculturais. Maravilha. Aí os professores, eram alguns acadêmicos indígenas ali na Universidade do Estado do Amazonas, que a gente criou esse grupo, esse projeto de extensão, com bolsa, né, para estudantes, e aí a gente tinha ensino de língua portuguesa, né, aprimoramento, Sim. Língua inglesa, e passávamos algumas coisas e fortalecíamos nossa identidade ali dentro da universidade. Aí foi quando eu assisti esse documentário Caminho de Amália. Ainda bem que a senhora lembrou aqui. Sim. E eu tenho uma pergunta que é assim, né? Nós que somos jovens comunicadores, a gente vê que muita gente quer entrar na universidade, né, na faculdade, mas muitas das vezes essa universidade dos não indígenas, ela não entende o nosso tempo, a nossa língua, a nossa ciência, e cobra a gente de uma forma como se fosse geral, né? Inclusive, na universidade, eu demorei 8 anos para me formar, desperiodizei e quase que eu não terminava, porque era muito difícil conciliar o movimento indígena com a universidade, né? E como você acha que a Uninde vai garantir que os nossos saberes tradicionais eles sejam tão valorizados quanto a ciência ocidental? Não, então a gente tem, né, pensado aí que a universidade indígena só faz sentido se de fato os conhecimentos indígenas, né, com seus saberes, com suas cosmologias, respeitando também a pessoa indígena, porque nós indígenas nós somos pessoas individuais, mas também somos coletivos, né? Então a gente tem especificidades individuais que nos individualiza enquanto pessoa, enquanto etnia, mas também temos especificidades coletivas, que daí está a nossa luta, né? Então, a gente tem um compromisso muito forte também, mesmo a gente estando na universidade com aquela obrigação de cumprir aquele calendário escolar, aqueles dias letivos, aquela carga horária, aqueles créditos, como a gente chama, mas a gente também tem a obrigação de participar dos rituais das nossas comunidades, a gente tem a obrigação de participar dos momentos políticos da nossa comunidade e do movimento de modo geral, né? E nós temos aqui o ATL, que exige de nós, né, compromisso, dedicação, responsabilidade, né? Porque quem faz o movimento somos nós. Então, não é interessante uma universidade que não reconheça esses outros espaços de formação, que são espaços de luta, espaços de pertencimento, de reafirmar direito, mas é, sobretudo, um espaço de formação para todo mundo, né? Então, temos que valorizar isso, desde os currículos dessa nova universidade a essas estruturas também de acolhida dos estudantes, com todas essas especificidades e características que o estudante indígena traz aqui para essa nossa instituição de educação superior. Isso aí, ótimo, professores. Vocês estão ouvindo, pessoal, vocês que estão acompanhando aí a Rádio Nacional dos Povos, a gente está entrevistando a professora Rita Potiguara e nós estamos falando sobre a criação da Universidade Indígena. Né, Tucumã Pataxó? Exatamente. E falando sobre isso, dando continuidade aqui também, não é só uma criação de lei, né? Não é só a criação da lei, mas tem o orçamento, tem a estrutura, né? E qual recado você vai deixar aqui para a nossa juventude indígena que quer ocupar esse espaço, né? Como que eles podem estar colaborando, como pode estar pressionando, né? Para que isso saia do papel e o quanto antes, na verdade, né?
Olha, Tucumã, você tocou num assunto importantíssimo, tá? Porque a luta ela é feita de camadas, né? Como uma escadinha que a gente vai subindo em cada degrau. O fato da gente ter a universidade indígena aprovada em lei não significa dizer que a universidade já está criada e já vai funcionar. Já tem um prédio aqui amanhã, ano que vem agora, janeiro, 1º de janeiro, já está todo mundo aqui fazendo colorada. Não, a gente precisa da infraestrutura, das condições básicas, né, de funcionamento. A gente vai precisar de corpo docente contratado, a gente vai precisar do espaço físico, a gente vai precisar das condições de acolhida para esse estudante, que a gente quer que tenha residência, né, para os estudantes ficarem ali, moradia estudantil, como a gente chama. Então, é uma luta. Primeiro, nós estamos por parte, né, ali pressionando, acompanhando, negociando, fazendo incidência política para que o projeto de lei seja aprovado e seja criado formalmente. Segundo, é a implementação, é o funcionamento dessa universidade, que aí, mais uma vez, o movimento indígena vai ter que, todos os segmentos, as juventudes, os mais velhos, né, as lideranças das organizações nacionais e locais, vão todos que estarmos de mãos dadas para que a gente, de fato, consiga mobilizar o poder público, que eu disse, é uma instituição própria, é indígena, é uma instituição nossa, mas não foge à responsabilidade do poder público em assegurar as condições de funcionamento dessa universidade. Então, movimentos de estudantes, aí tem os encontros nacionais dos estudantes indígenas, que é importante estarem pautando a universidade indígena, os fóruns de formação de professoras, das mulheres, o movimento das mulheres, todos os segmentos do movimento indígena, é preciso estarem pautando esse sonho que é a universidade indígena e vamos tirar esse sonho do papel, parentada. Vocês estão ouvindo aí, né, pessoal? Todo mundo que está acompanhando a Rádio Nacional dos Povos, não só a PIB, né, e suas 7 regionais, suas 7 organizações de base, não é só uma luta da pauta do movimento de educação, é uma luta coletiva, é uma luta de todo mundo. Então, quando a gente chamar, mobilizar para uma mobilização geral, nacional, CONAC também, indígenas e quilombolas, a gente vai estar chamando e é para todo mundo somar na luta, porque a luta é de todos nós, viu? E, professora, a nossa conversa ela tá muito boa, tá maravilhosa, né? Eu não queria mais que a senhora fosse embora, porque tantos assuntos aqui que rememoram também as nossas vivências, né, Tucumã? Sim, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, eu não sei se tá por dentro, mas do Aldear Educação, que vai acontecer no dia 28 e 29 de abril, no SESC, 24 de maio, lá em São Paulo. Então, o Aldear Educação, nessa iniciativa, né, das instituições, né, e o FENEI está ali como um grande articulador, né, junto do ISA, do SESC, justamente a nossa luta, né, faz parte da nossa pauta do movimento e do nosso planejamento enquanto FENEI, de que a gente tire a Lei 11.645 do papel, né? Então, a gente acha que não só o poder público tem responsabilidade com isso, mas também as instituições do terceiro setor, as instituições filantrópicas têm responsabilidade e podem, sim, nos ajudar, aquelas que têm compromisso com os nossos bem-viver, né? E podem nos ajudar a tirar essa ideia, né, da história e da cultura dos povos indígenas do papel. Então, o Aldear Educação de fato, a gente trazer da luz, né, para as experiências que já acontecem com relação à implementação da 11.645. Professores, né, o que instituições, o que algumas escolas já estão fazendo, teve um edital para premiar essas experiências, e agora, nesses dias que acontecerão em São Paulo, esse momento é o momento de apresentar essas experiências, aproveitar mais uma vez o espaço e chamar, né, a sociedade paulistana ali para acompanhar, né, conhecer essas experiências e aprender com nós, povos indígenas. Vão ter oficinas, vão ter vários encontros e também, claro, a premiação e a apresentação das experiências aí que foram passadas por um processo rigorosíssimo de seleção em edital, tá? E foram premiadas e foram contempladas, e é o momento para que a gente dê conhecimento, né, ao público, porque às vezes as escolas tem algumas escolas que até têm boas práticas, fazem, mas não tem como divulgar, não é isso? Às vezes fica com reconhecimento ali, só no âmbito da escola ou da comunidade, e é importante que a gente traga para o público, para que, de fato, eles também possam aprender com essas experiências e replicá-las quando couber. Maravilha. Professora, o papo está muito bom,
A gente vai conversando, a rádio é bom por conta disso, né? A gente vai conversando, vai interagindo ali, vai trazendo mais um tema, uma pergunta, vira, sei lá, mais 10 perguntas, também se multiplicam a todo momento, porque é exatamente o que a Samela falou, né? A gente fala sobre a nossa vivência, sobre o nosso conhecimento, a gente fala daquilo que a gente sempre teve vontade de falar, mas muitas das vezes se sentiu silenciado dentro desse processo, né? Então, assim, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, né? Por estar fortalecendo a Rádio Nacional dos Povos. E gostaria muito, né, que você pudesse também deixar uma mensagem para o pessoal, enfim, para todos que vêm acompanhando nossa luta aí nas redes sociais, dentro e fora dos territórios indígenas e quilombolas. Olha, eu que agradeço, tá? Primeiro, quero aqui agradecer e dizer do meu orgulho, da minha satisfação, né? Como eu já posso me considerar como uma das velhas do movimento, eu já sou mais velha do que vocês. Então, ver Sam, ver Tucumã, né, nesse protagonismo aqui na área da comunicação é motivo de orgulho e saber que o nosso trabalho vale a pena, né? Nós, os mais velhos, que começamos no campo, pelo menos no campo da educação, a gente começou ali, né, nessa batalha, e hoje a gente tem a oportunidade de conhecer vocês, de ver o trabalho de vocês, e é um trabalho que enriquece bastante o movimento, bastante a formação das pessoas como um todo, não só dos movimentos, mas também das pessoas que não estão em movimento, das pessoas comuns, das pessoas que estão, espero que estejam nos acompanhando, né? Quem não está, a gente deixa aqui a nossa mensagem, né, de que cada vez mais essa rádio chegue esse tipo de comunicação que a gente está fazendo, que é diferenciada, que é intercultural, que é fundamentada ali num projeto que é para o bem de todo mundo, chegue a cada vez mais pessoas, né, e que a gente juntos possamos construir uma sociedade melhor para todo mundo. Então, muito obrigada, e para nós do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, a gente está aqui na vigília acompanhando a aprovação da nossa Universidade Indígena, e vamos, sim, fazer um chamado, e queremos contar também com a colaboração aqui de vocês na rádio, para constantemente... Vamos. Nós estamos aqui para isso mesmo. O assunto não pode parar. Não. Pode não. Muito obrigada, professora. Nós também, nós somos frutos do movimento indígena, né? Nós somos sementes plantadas, e nossa gratidão sempre às pessoas que lutaram antes da gente e continuam lutando, né? E a gente segue nessa caminhada para que as nossas futuras gerações também tenham oportunidade de conseguir contemplar o que a gente tem, né? Porque tudo que nós temos agora, nada foi dado, tudo foi conquistado, Com tudo certeza. é luta, e de pessoas que estão com a gente, que vieram antes da gente. Então, eu acho que ter a nossa presença aqui também é um legado, e a nossa gratidão a vocês, a todas as lideranças indígenas que lutam nos seus territórios. Nós não estaríamos aqui se não fosse a luta do movimento indígena, nós não estaríamos aqui se não fosse a luta dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Isso não é mérito nosso, isso é mérito de todo mundo. E da universidade também, que vocês lutaram tanto para que a gente conseguisse políticas afirmativas para a gente estar dentro da universidade, e agora a gente vai realizar um sonho de ter uma universidade indígena, né? A Universidade Federal Indígena é uma conquista nossa, é território demarcado no ensino superior.